Olá pessoal, eu sou Alberto Elisla e hoje vamos falar de uma das participações mais icônicas em Rick and Morty, Elon Musk, ou Elon Tusk. Vamos aproveitar e falar desse personagem da vida real e de algumas de suas polêmicas, incluindo o imbróglio com o Twitter e de certas insinuações que o episódio faz sobre ele ser uma pessoa controladora. Mas ainda mais importante, vamos falar sobre as possibilidades da inteligência artificial. Então fica ligado e se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Aqui a gente fala de filosofia, psicologia, neurociência e, é claro, sobre Rick and Morty. O chamado Elon Tusk aparece no terceiro episódio da quarta temporada e acaba fazendo parte de uma equipe para vencer Robotron, um computador programado para roubar a convenção de ladrões. O episódio começa com Rick e Morty em um templo descobrindo que o objeto que roubariam já havia sido roubado por Miles Knightley, o que os fez ir à convenção de ladrões e montar um time. Após dispensar seus colegas rapidamente, Rick acaba se envolvendo em um desafio com Miles. Quando Miles abre sua mochila para mostrar que o objeto, uma caveira, estava com ele, ele descobre que ela já havia sido roubada de suas mãos com a ajuda do robô Robotron. A obediência de Robotron, no entanto, dura muito pouco e ele se revolta contra Rick, que foge e monta um novo time, dessa vez com Elon Tusk. Tusk significa presa, daí o trocadilho com o nome de Musk. No universo de Tusk, aliás, existe inclusive uma Tesla, ou melhor, uma Tuskla, que produz carros elétricos com presas na frente. No episódio, Tusk diz não ser tão obcecado por controle como sua versão terráquea. Isso por ter desenvolvido presas grandes demais para os seres da sua dimensão, o que rendeu problemas de autoestima, mas o fez ser mais colaborativo. E uma curiosidade desse episódio é que quem dubla Elon Tusk é justamente o próprio Elon Musk, que já admitiu ser um grande fã da série e esse episódio, claro, tem tudo a ver com ele, pois se trata basicamente de uma luta contra uma inteligência artificial, o que Musk reiteradamente aponta como um dos maiores perigos para o nosso futuro. Mas quem é Elon Musk? Esse cara que para muitos é um herói, mas para tantos outros é um grande vilão. Elon Reeve Musk nasceu em 1971 na África do Sul e hoje está à frente de empresas como Tesla, de carros elétricos, SpaceX, de exploração espacial, The Boring Company, de transporte ultra rápido, e da Neuralink, empresa que desenvolve interfaces cérebro-máquina implantáveis. E ele também participou da fundação de projetos como OpenAI, um laboratório de inteligência artificial amigável. Ao mesmo tempo que tem uma incrível aptidão para inovação, ele parece ter igual aptidão para polêmicas. Uma delas inclui seu próprio filho, de nome impronunciável que está aí na tela. Ele também teve um envolvimento com Amber Heard, aquela mesma envolvida nos escândalos com Johnny Depp. Aliás, o próprio Johnny Depp acusa Elon Musk de ser pai da filha de Amber Heard. Além disso, Elon Musk também já se envolveu em diversas intrigas ao falar sobre a pandemia do coronavírus. É incrível como um cara que faz tanta coisa também tem tanto tempo para se envolver em todas essas histórias, tá de brincadeira. E no mundo dos negócios a coisa parece seguir o mesmo padrão. Muitos o acusaram diversas vezes de manipular os preços do Bitcoin e de promover criptos como Dogecoin por puro benefício próprio. Atualmente, sua grande polêmica está relacionada ao Twitter, que aliás, palco para tantos desses dramas que já falamos aqui. Tudo isso porque ele desaprova várias políticas da plataforma, tendo protestado diversas vezes por lá. Nos últimos tempos, ele decidiu primeiro adquirir quase 10% da empresa e depois fez uma oferta para adquirir a empresa por completo, por um valor de 44 bilhões de dólares. E eu sei que começamos falando de Rick and Morty, depois de Elon Musk, mas ainda precisamos entender o que acontece com o Twitter pelo lado econômico. Então vamos abrir parênteses para você. Talvez não tenha tanto entendimento do mercado financeiro para você conseguir entender essa treta toda. Para isso, temos primeiro que entender o que são os juros, que podem ser definidos como preço pago pelo próprio dinheiro. Ou seja, se você precisa de R$1.000 hoje, você vai pagar uma taxa em cima desse empréstimo. O aumento dos juros, como tem acontecido nos últimos tempos, é uma ferramenta comum para conter a inflação, que por sua vez se caracteriza como o aumento generalizado dos preços. Uma das maneiras de se ver isso é a seguinte: o dinheiro tem valor de acordo com aquilo que ele pode comprar. Ou seja, quando os produtos ficam mais caros, isso quer dizer que o próprio dinheiro está perdendo valor. Quando os juros sobem, o dinheiro fica mais caro
o que tende a frear a inflação. A inflação, por sua vez, é causada pela expansão da base monetária. Ou seja, é quando um país aumenta o dinheiro disponível no mercado sem que haja aumento de produção correspondente. Na pandemia, vários países, incluindo o Brasil e Estados Unidos, aumentaram significativamente suas bases monetárias para custear programas de assistência, o que, é claro, gerou o cenário inflacionário que a gente vive agora. E aí que começa a treta do outro lado. Se você tem dinheiro sobrando, você pode investir em empresas de tecnologia que são consideradas geralmente como de alto risco, ou pode investir em títulos públicos, que são considerados de baixo risco. Com a alta dos juros, o mercado tende a abandonar o risco e ir financiar o próprio governo, porque ele é, afinal, o dono da impressora. Então o resumo é o seguinte: Elon Musk fez uma oferta para comprar o Twitter antes do aumento de juros nos Estados Unidos. O aumento de juros causou uma queda generalizada das empresas da Nasdaq. Basicamente, só o Twitter manteve seu preço, porque havia justamente a oferta de Elon Musk no ar. Há quem diga, portanto, que ele encontrou desculpas para dar para trás no acordo ao ver que o preço de sua oferta simplesmente não correspondia mais ao que o mercado precificava. Assim, parece que as acusações, entre aspas, feitas no episódio Rick and Morty têm algum fundamento. Elon Musk parece brincar de controlar tudo aquilo que está ao seu alcance. E é justamente por isso que o tema do episódio também chama tanto a atenção. É justamente no âmbito da inteligência artificial que Musk não apenas parece abrir mão da pretensão de controle, como dá apoio para uma regulamentação da área. Ele diz, por exemplo, inteligência artificial é um caso raro, onde eu acho que precisamos ser proativos na regulação, ao invés de sermos reativos. Inclusive, foi durante o fim da terceira temporada que Musk pareceu se aproximar da produção de Rick and Morty, quando comentou sobre o último episódio no Twitter, fato que levou a uma breve discussão sobre a singularidade, que nesse caso se refere ao momento em que a inteligência artificial passaria a ser uma inteligência humana. Para Musk, esse momento está bem próximo. Nesse âmbito, ele ainda afirma: eu tenho contato com os tipos mais avançados de inteligência artificial. E eu acho que as pessoas realmente deveriam se preocupar com isso. A inteligência artificial é um risco fundamental para a existência da civilização humana, de uma maneira que acidentes de carro, quedas de avião, drogas e comida ruim jamais foram, porque são coisas perigosas para um conjunto de indivíduos dentro de uma sociedade, claro, mas não perigosas para a sociedade como um todo. Se voltarmos ao episódio, o que acaba acontecendo é que Roubatron se engaja em roubos cada vez maiores, tendo roubado outros planetas e depois a própria Terra. Para impedir Roubotron, nossos heróis contam com o apoio de Aleatron, mas uma sequência enorme de reviravoltas acontece. No fim, entendemos que Rick fez tudo isso apenas para que Morty desistisse da sua ideia de apresentar o seu roteiro para a Netflix, que, segundo o episódio, aceita quase qualquer coisa. Errado não tá, né? Mas enfim, Morty acaba de fato se cansando da ideia de roubos, de plot twists e abandona sua reunião com os executivos da empresa. Na vida real, no entanto, pode ser que a inteligência artificial não possa ser manipulada tão facilmente como foi por Rick. E um erro de cálculo ou más intenções podem dar poder para fazer com que a inteligência artificial destrua os humanos para alcançar o seu objetivo. Ainda sobre esse assunto, Elon Musk diz: se a inteligência artificial tiver um objetivo e a humanidade simplesmente estiver em seu caminho, ela vai destruir a humanidade com naturalidade, sem nem pensar sobre a questão. É como quando estamos construindo uma estrada e um formigueiro está no caminho. Nós não odiamos formigas, estamos apenas construindo uma estrada. Aí não. Merda, beleza, vamos vazar dessa porra rápido, vai! Pelo visto, foi uma boa lição sobre os perigos da inteligência artificial, que por sinal significa amor em ti. Sai logo daqui, Elon, o lugar está desmoronando! Pela primeira vez, estamos criando algo maior que nós mesmos, com uma capacidade de processamento que tende ao infinito e que pode ter um tempo indeterminado de vida. De certa maneira, estamos criando uma entidade que estaria acima de nós na cadeia da vida. As consequências disso podem ser muito positivas. Afinal, nós já contamos com a inteligência artificial para percorrer melhores caminhos, por exemplo. Mas também poderemos correr riscos jamais vistos. Agora, o que eu quero realmente saber é qual que é a sua opinião sobre inteligência artificial. Não é só isso não. Elon Musk, para você, é um herói ou é um vilão? Deixa seu comentário e lembre-se, se você quiser interagir diretamente comigo, lá no Telegram, nosso grupo secreto, é só se tornar um apoiador. Clica no link da descrição, participe, escolha um plano e até a próxima.